A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao canal da Editora Betel para mais um momento Betel Dominical. Já estou reunido aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana. Paz do Senhor, pastor Marcos Santana. A paz do Senhor, pastor Prates, a paz do Senhor, pastor William, a paz do Senhor a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo para mais uma aula da lição Betel Dominical. Maravilha! E também com o pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor Marcos, a todos vocês, bem-vindos à nossa aula. Pois é, nós terminamos no vídeo passado o terceiro trimestre e hoje nos reunimos aqui para iniciarmos o quarto trimestre. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa preciosíssima lição. Essa lição que vai falar sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, ela é comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Pastor Isaqueu Mendes de Freitas é nosso companheiro de ministério, presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no estado de Minas Gerais, na cidade de Andradas, a qual aqui, em nome da diretoria da Betel, do nosso público e da mesa, agradecê-lo por esta belíssima contribuição. A lição de hoje, a número 1, a necessidade de restauração na alma. Pastor William Barros, qual é o nosso texto áureo, pastor William Barros? Texto áureo, porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Jeremias 31, verso 25. Excelente! Pastor Marcos Santana, qual é a nossa verdade aplicada? Verdade aplicada. Somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Muito bem, e os nossos objetivos? Sempre são 3. Vamos começar aqui, pastor William Barros, só pode citar o primeiro? Apontar as diferenças entre corpo, alma e espírito. O segundo objetivo, indicado pelo nosso comentarista, é apresentar o projeto de Deus para o ser humano. E o terceiro, pastor Marcos? Destacar a necessidade de restauração da alma. Olha, eu já lhe asseguro que esta lição será uma lição tremenda, uma grande oportunidade de aprendermos muito, mas muito mesmo. O texto bíblico utilizado pelo comentarista está no livro dos Salmos 31, os versos 2, 5, 7, 9 e 14. Temos aí também a sugestão de leitura diária, o pedido de oração, mas eu quero antes fazer uma pergunta para você. Você já tem a revista? Não tem, pastor. Como é que eu faço? Vai aparecer aqui no seu vídeo os caminhos para você ter acesso a ela, tanto na versão impressa como na versão digital. Qual a vantagem também de você ter a revista impressa? São várias vantagens. Uma delas, eu falei no vídeo passado, que você tem aqui, ó, o QR Code, em todas as lições, são 13. Então você com ela, você pode fazer o que eu fiz, que é antecipar os planos de aula que a Editora Betel disponibiliza ali para você. Eu falei que eu ia trazer o meu e eu trouxe aqui a minha apostila, pastor William e pastor Marcos Santana está aqui prontinho para anotar tudo de bom que vocês vão dizer aqui. Sugiro a você, professor, é muito importante você fazer isso. Por quê? Porque o vídeo Foco na Lição, ele vai ao ar na segunda-feira. E esse nosso vai ao ar na sexta-feira. Então você tem uma semana toda para já ir se ambientando com a lição, se preparando, fazendo as suas anotações. Quando chegar este momento, então que uma aula completa, bem embasada, com mais tempo, você já vai estar muito mais conectado, muito mais aprumado. Então vai ser muito bom você fazer isso, ok? Faça isso que eu te garanto que vai fazer uma tremenda diferença na sua aula. Eu quero agradecer os comentários, eu quero agradecer você que curtiu, você que se inscreveu. Semanalmente está aumentando o número de inscritos no nosso canal. Muito obrigado. O nosso canal está recheado de coisas novas. Tem novas revistas agora com novos vídeos, inclusive dos jovens, né, que já está sendo disponibilizado aí. Então é muita coisa, é importante você se inscrever e não somente se inscrever, mas também acionar o sininho. Sempre que um novo vídeo for postado, você já recebe a notificação do YouTube, ok? Muito obrigado, então, pela grande participação que nós estamos tendo. Esta mesa está muito feliz
e em nome dos meus amigos eu quero, e também confiando em Jesus, já dizer uma palavra de fé aqui, que nós teremos um trimestre muito abençoado. Vamos então à nossa oração e logo após a oração, o pastor Marcos Santana já vai entrar direto com a introdução da presente lição. Oremos com o pastor William Barros. Querido Deus, te louvamos por estarmos juntos aqui para começarmos mais um trimestre. Ó Deus, que este trimestre que fecha o ano de 2020 venha abençoar de uma forma extraordinária cada pessoa que estudará conosco cada lição. Que pessoas do Brasil todo e de outros lugares do mundo que terão contato com a revista da Escola Dominical da Editora Betel possam ser profundamente abençoados com cada lição que será ministrada. É a nossa fé, é a nossa confiança em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Inicio essa minha participação com a leitura de um texto bíblico. Eu vou pedir ao pastor Prates, por favor, para lermos na terceira epístola de João, no versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu acho esse versículo bastante pertinente neste trimestre. Ao longo desse trimestre, quando estivermos estudando essa lição, que cada aluno, cada professor, cada pessoa que vai ter contato com a revista Betel Dominical deste trimestre, possa trazer à memória esse texto bíblico. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que te vá bem em todas as coisas. Como se trata do início de um trimestre e estamos tratando de um assunto que não é tão recorrente na escola bíblica dominical, creio ser importante algumas palavras introdutórias e que nos ajudam muito a estudarmos e aproveitarmos o máximo esta revista. Não se trata de uma revista que apresenta receitas prontas, porque quando nós vemos o título, né, o bem-estar do ser humano na sua totalidade, né, é importante que estarmos indo à revista sabendo que não vamos encontrar receitas prontas, mas é despertar. O propósito da revista Betel Dominical no quarto trimestre é despertar o povo de Deus para refletir. Agora, uma reflexão feita à luz da palavra de Deus sobre a relevância do cuidado, preservação e restauração da saúde integral do ser humano. Também acredito, pastor Prates, pastor William, que, novamente, estamos iniciando um trimestre. Ao longo destas 13 lições, é importante que cada aluno e professor tenha em mente que, ao tratarmos do bem-estar do ser humano, nós teremos como fundamentos estas considerações. Eu deixo aqui como sugestão de fundamentos para estudarmos cada lição. De repente, o professor, ao longo das exposições a cada domingo, pode trazer à memória dos alunos esses fundamentos que estão sendo sugeridos nesta primeira aula. Primeiro fundamento: a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Segundo fundamento: o ser humano, ele foi criado por Deus, à sua imagem
e semelhança. Terceiro fundamento. Estaremos refletindo, falando, expondo o ser humano em sua totalidade. Espírito, alma, corpo. Quarto fundamento. O pecado afetou negativamente o ser humano em todas as suas dimensões: bio, psico, social e espiritual. Quinto fundamento. O plano divino de redenção abrange, alcança todas as dimensões do ser humano. E sexto fundamento. A responsabilidade pessoal no cuidado, preservação e restauração da saúde integral do ser humano. Esse sexto fundamento, creio ser bastante importante essa reflexão, considerando que muitas vezes nós, servos de Deus, acabamos pensando: Deus vai fazer, Deus vai operar. A gente canta, né? Quero viver um novo tempo, quero voltar ao primeiro amor. E aí a gente ora, e aí a gente canta, mas não podemos esquecer que existe uma parcela nesse processo que está sob a responsabilidade humana. E nós veremos isso ao longo deste trimestre. Agora eu gostaria de focar a verdade aplicada. Somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. É muito importante, ao longo deste trimestre, estarmos sempre trazendo à memória essa verdade. Somente Deus conhece o mais profundo, o mais íntimo da sua criatura. E eu deixo 2 textos bíblicos para estarmos sempre trazendo à memória ao longo deste trimestre. O Salmo 103, verso 14, que diz que Deus conhece a nossa estrutura. Uma outra versão diz: Deus sabe como somos feitos. E o Salmo 139, verso 1. Tu me sondaste e me conheces. Antes de falar sobre o bem-estar do ser humano, deixo aqui essa sugestão para cada professor: a importância de estarmos conectando cada lição com o tema do trimestre. E o tema do trimestre fala sobre bem-estar. Mas antes de falar, de dar aqui algumas considerações sobre o bem-estar, quero também dizer que a editora Betel, ela tem material de apoio para este trimestre. Nós temos aqui uma revista de 2014, tratando sobre enfermidades da alma, e temos uma outra revista de 2019, também falando sobre enfermidades da alma. A de 2014, enfermidades da alma. 2019, enfermidades da alma 2. Eu tenho essas revistas. Essas revistas contêm bastante informações que podem nos ajudar na preparação e no estudo da lição. Feito isso, quero deixar também a título de introdução essas considerações sobre o bem-estar do ser humano, ou então a gente pode chamar também de
falar sobre qualidade de vida, né? Repetindo o que nós pontuamos aqui anteriormente. No bem-estar do ser humano, ou qualidade de vida, existe a participação divina e humana. Quando se fala de bem-estar do ser humano, não é apenas a ausência de doença. Isso é muito importante a gente estar sempre lembrando disso. Mas envolve o bem-estar físico, mental, social e espiritual. E aqui, esse enfoque, o enfoque espiritual, jamais nós podemos perder de vista. Porque os psicólogos, né, o pastor William está aqui, não estou dizendo que ele age dessa forma, mas eu estou querendo dizer que se a gente procurar publicações da área da psicologia, a gente vai ver que muitas das vezes eles não pontuam o aspecto espiritual no bem-estar. Eles falam mais do aspecto biológico, mental, social, mas aqui a gente acrescenta o espiritual. Segundo, o bem-estar, né, a qualidade de vida, requer contínuo acompanhamento e atendimento interdisciplinar. Quantas vezes, ao longo desses meus anos de pastoreio, ao atender os membros na igreja, quantas vezes nós, pastores, percebemos que aquele membro, ele não precisa apenas de um momento de oração e meditação bíblica. Às vezes está precisando procurar um médico. Às vezes, precisando procurar um psicólogo. E às vezes, está precisando de uma orientação na questão de planejamento financeiro, orçamento doméstico, enfim. É importante que cada discípulo de Cristo se lembre disso. Ao longo da nossa caminhada debaixo do sol, é preciso um contínuo acompanhamento e atendimento, porque não somos uma ilha, não somos autossuficientes, não somos independentes. Nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. É um princípio bíblico isso. 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer isso, que Deus, Ele capacita cada membro do corpo de Cristo com dons espirituais, para quê? Para que tenhamos cuidado uns dos outros. Também essa questão do bem-estar do ser humano envolve a percepção humana e o ambiente, a sociedade, com suas crenças e valores. E aí, quero lembrar que essa expressão crenças e valores foi bastante recorrente no trimestre passado. E a gente vai ver que também faz parte desse processo de bem-estar do ser humano, as suas crenças e valores. E outro detalhe, é fundamental construir uma visão integrada, reconhecendo a inter-relação entre as diversas dimensões do ser humano. E depois, certamente, né, o pastor Ilho vai estar colocando isso muito bem, essa inter-relação. Né? Às vezes a pessoa está mal emocionalmente, afeta o seu corpo, afeta a sua comunhão com Deus, não está bem com um determinado grupo social, afeta também a sua relação com Deus. E aí, daqui a pouco, o corpo está começando a manifestar também essa problemática. Enfim, é muito importante a gente ter em mente essa visão integral do ser humano. E aqui vale, pastor Prates, pastor William, uma palavra também que é importante a gente aproveitar nesse trimestre. Muitas das vezes, eu sou assembleiano desde que eu nasci, né? E muitas das vezes a gente ouve alguns comentários sobre
o pentecostalismo clássico, sobre a postura da Assembleia de Deus. Às vezes a gente ouve comentários equivocados e negativos, dizendo que eles só falam do Espírito Santo, é só fogo, é só isso, é só aquilo. Eu quero deixar aqui uma palavra de esclarecimento que isso não é verdade. Vide estas lições que já foram publicadas pela editora Betel, não de agora, 2014, 2019, e eu tenho revistas lá, tem uma revista que fala triunfando sobre os problemas da vida. Isso é mais antigo ainda. Então eu quero dizer que quando a liderança evangélica mundial se reuniu para preparar uma declaração chamada Declaração da Cidade do Cabo, que é um desdobramento que aconteceu em 2010, na verdade um desdobramento do Congresso de Lausanne, de 1974, quando Billy Graham reuniu centenas de lideranças evangélicas para tratar do alcançando os povos, né, com o Evangelho, e também alcançando o homem integral. Então, foi elaborado um texto, eles chamaram de Declaração da Cidade do Cabo. E os irmãos notem que interessante como essa declaração, na verdade, a CONAMAD, ela está participando dessa atenção, desse esforço de alcançar o homem integral há muito tempo. Vejamos o que está escrito aqui. Vivemos, isso aqui é um texto dessa declaração da Cidade do Cabo. Vivemos em um mundo de sofrimento e fragilidade sem precedentes. Estas condições humanas incluem diferentes tipos e níveis de sofrimento social e psicológico. Não há saúde sem saúde física, comunitária, psicológica. Pastor Brad, a editora Betel está fazendo isso. Exatamente. Acreditamos que a verdadeira cura inclui a reconciliação com Deus, consigo mesmo, com o próximo, os inimigos e a criação. Saúde, cura, restauração, paz, liberdade, harmonia, alegria são dons de Deus, refletidos na vida, morte e ressurreição de Cristo e orientados e capacitados pelo Espírito. Prevenção do sofrimento biopsicossocial espiritual e a promoção do bem-estar, cuidado integral na pessoa e na comunidade. É para nós uma prioridade crítica. Enfim, os irmãos poderão depois ter acesso na internet um texto completo dessa declaração sobre cuidado e aconselhamento em missão. Eu apenas quero mostrar que a editora Betel, a CONAMAD, não está indiferente à necessidade do ser humano na sua totalidade. Então, este trimestre é a igreja procurando cuidar do ser humano de maneira integral. Encerrando aqui essa minha participação na introdução, como fiz das outras vezes, um resumo de cada tópico da lição de número 1. Tópico 1 busca refletir sobre o ser humano como um todo. Essa expressão é muito importante ao longo de todo o trimestre. Ser humano como um todo. Espírito, alma, corpo. E enfatizar a ação criadora de Deus. O tópico 2 vai falar sobre a ação de Deus, preparando o ambiente antes do ser humano. Depois, propósito de Deus e a bondade divina. E o tópico 3, a realidade das enfermidades da alma, uma reflexão à luz da palavra de Deus, isso é fundamental ao longo de todo o trimestre. E por último, somos dependentes de Deus. É muito importante ter em mente o tempo todo palavras de Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Deus nos abençoe nesta aula. Pastor Marcos, muitíssimo obrigado. Amém.
por mais uma brilhante introdução. Aí, professor, deu para ver, né? Que introdução fantástica. Eu já fiz muitas anotações aqui. Antes de passar ao pastor William para fazer o comentário do ponto 1, conhecendo a estrutura do ser humano, eu quero dizer a você que, já pegando um gancho aí nas indicações do pastor Marcos, ó, a editora Betel para esse trimestre está trazendo também esse livro, A Palavra de Deus e o Bem-Estar do Ser Humano, também escrito pelo comentarista da revista, que é o pastor Ezaquiel. Então, é importante você ter a sua revista do aluno, do professor, e também ter o livro, que vai lhe ajudar muito no estudo e na compreensão deste tema tão importante. Pastor William, vamos então ao ponto 1. Muito bem. Meus queridos irmãos, começando nosso tópico primeiro, conhecendo a estrutura do ser humano, uma coisa tem que ficar claro para todo mundo que está participando da aula. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus e nem a trindade, ou a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. É algo auto-evidente na Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você já se depara com Deus. Está lá, no princípio, criou Deus. E é interessante que dos nomes de Deus que aparecem na Bíblia, o primeiro nome que aparece no Gênesis 1, no verso 1, é Elohim, que é inclusive um nome que aponta para o Deus Criador onipotente e também para a Trindade. É interessante que quando Deus vai criar o homem, Deus vai criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E essa Trindade também vai se refletir no homem. É interessante, eu estava ouvindo o professor e físico Adalto Lourenço, e ele faz um comentário bem interessante sobre essa questão de 3 em 1. Ele menciona que tudo no universo tem a assinatura do Criador. Tudo no universo é 3 em 1. Tudo tem a assinatura do Criador. Por exemplo, o tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. O espaço, largura, altura e profundidade, 3 em 1. O átomo, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. A música se divide em 3 partes, melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. E o homem, corpo, alma e espírito. É interessante como o Criador fez questão de colocar a assinatura dele em tudo no universo. Aí talvez alguém que está participando da aula diga, pastor, me dá um exemplo no Antigo Testamento sobre isso. Tabernáculo. O tabernáculo é um exemplo perfeito de como Deus enxerga o homem em 3 partes, corpo, alma e espírito. O pátio é Deus tratando o corpo. O lugar santo é Deus tratando alma. O santíssimo, ou o santo dos santos, é Deus tratando espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vejam, quando a gente olha para essa triunidade do homem, tem um texto na Bíblia que eu acredito que eu pedi ao pastor Marcos, o pastor Prates, para me ajudar aqui, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde Deus deixa muito claro, auto-evidente, essa questão da triunidade no homem. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, pastor Prates, pastor Marcos, e todos vocês estão conosco nessa aula, como disse o pastor Marcos, inclusive na introdução aqui, que o interesse de Deus, o propósito de Deus é que o homem seja plenamente abençoado. Ou seja, o bem-estar, o propósito de bem-estar de Deus no homem é atingir tanto corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material do ser humano. A alma e espírito são os 2 lados da natureza espiritual do ser humano. Scofield, um grande teólogo que viveu há cerca de 100 anos atrás, vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que, sendo um homem espírito, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. E sendo corpo, ele tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo. Então vamos lá. A primeira parte da divisão do ser humano que aparece no nosso tópico 1, no ponto 1, é sobre o espírito humano. E eu quero trazer aqui, rapidamente, 7 pontos sobre a questão do espírito, do homem. Primeiro, em Gênesis 2, verso 7, você que está participando da aula, inclusive, eu quero salientar um ponto aqui, que acredito que tanto serve para os alunos como para os professores. É claro que é impossível, numa aula de 50 minutos, 1 hora, como acontece no dia a dia da igreja, tratar de um assunto tão grande
e que depende de tantas passagens bíblicas, que tem tanto assunto na Bíblia, que aparece, por exemplo, no nosso estudo teológico, quando a gente faz, por exemplo, seminário em teologia sistemática, quando a gente estuda antropologia. Então, claro que numa aula de escola dominical, você não tem o mesmo espaço para tocar nesses pontos todos como num seminário teológico. Então, uma dica para o professor é não gastar tanto tempo nesses pontos. Os alunos vão ter os versículos, aí a explicação, e tem a aula também aqui que pode ajudar bastante. Mas não gastar tanto tempo aqui, porque senão o tópico primeiro vai gastar todo o tempo da aula e você não vai dar aula dos tópicos 2 e 3, quando você estiver no domingo aí pela manhã na sua igreja. Então essa é uma dica importante. Veja, primeiro ponto, o Espírito foi dado por Deus, Gênesis 2, verso 7, e Números 26, capítulo 27, corrigindo, verso de número 16. Segunda informação interessante sobre o Espírito é que ele pode ser renovado, ou seja, significa que o espírito do homem pode ser corrompido pelo pecado. Então ele pode ser atingido ao longo da salvação e ser renovado e ter um espírito reto. Salmo 51, versículo de número 10. Número 3, o espírito torna o homem diferente de todo animal, de todo ser irracional que foi criado. Porque enquanto todo ser criado, irracional, tem alma, eles não têm espírito. A relação deles com o mundo acaba quando eles morrem, enquanto que o homem tem espírito e se relaciona com Deus. Quarto, o ser humano, ele tem no espírito também a capacidade de ser inteligente. Jó 32, verso 8. A Bíblia vai mostrar para nós, por exemplo, que os seres irracionais, você pode colocar, por exemplo, um cachorro num matagal. Vai continuar sendo um matagal. Mas se você coloca um ser humano naquele local, ele pode transformar aquilo num palácio. Ou seja, a inteligência dos seres irracionais é uma inteligência inata e é uma inteligência por instinto. Enquanto que o ser humano ele cresce, ele aprende, ele desenvolve nos relacionamentos, por exemplo, a inteligência e a capacidade. O ser humano cria, faz músicas, cria artes, descobertas científicas, etc. Então, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21, Deus vai deixar claro para nós isso, mostrando que a diferença entre os seres irracionais e o homem na relação com Deus. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Vejam aí, então Deus mostra os animais, o fôlego deles descendo quando eles morrem, enquanto que o do homem para cima, volta para Deus. Então, vai mostrar para nós uma outra lição importante aqui. Os seres vivos irracionais, os animais, por exemplo, como não têm espírito, eles não são culpados por pecado, eles não são chamados a Deus a nível de convivência pessoal e a nível de responsabilidade. Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, Deus trazendo uma palavra de juízo aos ursos, aos leões. Deus trata com os seres humanos. Sexto lugar, nós vamos aprender também que na conversão, o espírito humano se torna a morada do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 16. Também o centro de adoração é o espírito humano. João 4, versos 23 e 24. E também de serviço a Deus. Romanos capítulo 1 e versículo 9. E em sétimo lugar, sobre o espírito humano, Deus vai nos mostrar algo muito importante. O espírito do homem no pecado está morto pelo pecado. Ele está incapaz de ter relacionamento com Deus e de ter uma vida de santidade no pecado. Não é possível viver em pecado e em santidade ao mesmo tempo. Quando o ser humano tem contato com o Espírito de Deus e é convertido mediante a palavra e o Evangelho de Cristo, então o Espírito Santo vivifica o espírito do homem para que esse possa ter relacionamento com Deus. E esse é um ponto lindo, sabe por quê? Da mesma forma que quando Deus criou o homem, ele soprou sobre o homem o espírito de vida. O homem morto no pecado, ele recebe o sopro do Espírito Santo, vivificando e trazendo a ele uma vida nova. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem sabe agora mesmo assistindo essa aula, tem alguém afastado do caminho do Senhor? Quem sabe tem alguém assistindo essa aula em casa e tem parentes que estão fora da presença de Deus? Aí mesmo, agora onde você está, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, ele pode também soprar aí agora e trazer um tempo novo, e mudar a sua história, e trazer vida aonde até aqui tem sido morte. O Espírito de Deus está conosco aqui nessa aula, nesse momento.
No ponto 2 do tópico 1, nós vamos seguindo falando sobre a alma do homem. A alma humana também foi criada por Deus. Assim como o espírito na criação, a alma humana também foi criada. A alma humana está ligada para nós em relação aos sentidos físicos, aos órgãos do corpo, para expressar e se comunicar com o mundo exterior. Nós vamos aprender algumas lições sobre a alma. A primeira, os irracionais, eles possuem alma que duram apenas enquanto eles estão vivos. Nós vimos isso já em Eclesiastes 3:21. Enquanto que o homem, ele tem uma alma imortal. A alma do homem não morre. É por isso que é interessante quando Jesus é interpelado pelos saduceus. Os saduceus, junto com os fariseus, no tempo de Jesus, eram os principais mestres em Israel. Os saduceus eram em menor número e tinham mais condição financeira. Os fariseus eram mais populares e eram maior número. É interessante que os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos, ou seja, não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em manifestação de anjos, etc. E é interessante que eles vão até Jesus interpelar sobre uma pessoa que morreu, e aí como é que vai ser na eternidade aí? Quem é que vai ser a esposa de quem morreu aí? Aí Jesus vai dizer que no céu não se casam, não se dão casamento, são como os anjos. Ou seja, ali Jesus mostra a realidade da vida após a morte, mostrando que o ser humano, ele tem uma alma imortal. O ser humano, a vida não acaba quando uma pessoa morre aqui. A morte não é o fim. A morte é uma porta que se abre para a eternidade. E é por isso que o evangelho está sendo pregado. É por isso que essa aula está acontecendo. Deus está todo o tempo dando oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que não vão para o inferno. Nós vamos aprender um outro ponto aqui. Eu quero frisar uma coisa sobre a alma. É que a alma e o corpo são depositária da vida. É o que mantém o corpo vivo. Veja que quando Deus criou o homem, estava lá. Ele pegou do pó da terra, fez o boneco, está ali só o corpo. Quando Deus sopra sobre as narinas do homem, o fôlego da vida, como está em Gênesis 2 e no verso 7, está ali a alma vivente. Deus sopra sobre o homem e vem a alma, a vida. Nós vamos aprender sobre isso uma coisa muito importante, que o sentir, o pensar, o exercer a vontade do eu ou da alma está intimamente ligada justamente à alma. Uma outra coisa que a alma também está intimamente ligada ao coração, é o centro da vida emocional. Salmo 105, versículo 3, vai mostrar, por exemplo, a vontade, a alegria. Isaías 65, versículo 14, também. Também a alma é o centro da vida moral do homem. É o centro da vida emocional, é também o centro da vida moral. E é também o centro dos desejos, da vontade e do juízo. Salmo 105, verso 3. Salmo de número 14, verso 1. Esses são textos importantes para você guardar. Romanos também, capítulo 10, verso 10, vai mostrar isso para nós. E também sobre a consciência. Hebreus, capítulo 10 e o versículo de número 22. Então vejam que a alma, enquanto que o espírito está ligado ao mundo espiritual, ele responde a Deus, ele pode ter relacionamento com Deus, a alma está ligada ao mundo à nossa volta. A sede das emoções está na alma você sente alegria, na alma você sente tristeza e etc. Em relação ao corpo, a Bíblia vai chamar o corpo, nós vemos na lição no 1.3, de casa e de tabernáculo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. É interessante que vai chamar também de tenda, e nesse sentido, para a nossa realidade não tem muito sentido, mas lembre que naquele tempo muitas pessoas moravam em tendas, então eles entenderam muito claramente essa ideia de habitar quando fala sobre o corpo. Também é interessante que uma outra forma de chamar o corpo está em Romanos capítulo 12 e versículo 1, fala de templo. Olha como é que a Bíblia chama o corpo do ser humano, chama de templo do Espírito Santo. A Bíblia mostra, por exemplo, que esse corpo, que hoje é o templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1, no momento do arrebatamento, será transformado para poder ser arrebatado e encontrar com Jesus nos ares. E esse é um ponto interessante. Veja que nós lemos no início aqui, falando sobre corpo, alma e espírito, que o propósito de Deus é santificar corpo, alma e espírito, para que o homem possa plenamente gozar da comunhão com Deus, ser feliz, a realização, a questão do bem-estar
e ao mesmo tempo estar preparado para a volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Romanos 12, no verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante. Todos nós sabemos que, fugindo da ideia daquele estereótipo que muitas vezes tentam colocar sobre quem é pentecostal, como se fosse só glória a Deus, aleluia, pula-pula, não tem Bíblia, não tem conhecimento, fugindo totalmente desse tipo de estereótipo, mas ao mesmo tempo, quando a Bíblia fala em Romanos 12 sobre o culto racional, o nosso culto é um culto com entendimento, a gente sabe o que está fazendo. Por exemplo, se um irmão é usado em profecia, ele sabe que está sendo usado em profecia. O Espírito Santo não toma a mente da pessoa e quando acaba a profecia, a pessoa, onde é que eu estou? Isso não acontece. O Espírito coopera conosco. Porém, olha que interessante, embora o nosso culto seja um culto com entendimento, um culto com edificação, um culto que tenha razão, a Bíblia vai chamar aqui em Romanos 12, verso 1, de culto racional, não é o nosso culto. De domingo, por exemplo. Ele diz que cada um apresente o seu corpo, está falando do corpo físico, como sacrifício vivo. E olha que interessante, porque todo sacrifício no Antigo Testamento tinha que ser morto. O animal era degolado, o animal era aberto, o animal era morto para oferecer a Deus. Ele diz, segundo, ele diz aqui, esse sacrifício tem que ser vivo, ou seja, é o sacrifício diário do corpo, é a entrega, é a renúncia que se faz a cada momento. Segundo, ele diz que esse sacrifício tem que ser santo. Ou seja, esse corpo precisa pertencer a Deus. Ele não pode mais pertencer às paixões da carne. Não é possível que esse corpo seja templo do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ele seja instrumento de pecado. Imagine se você chegasse na sua igreja domingo à noite e o microfone que se usa no púlpito, o principal, o teclado e a bateria não tivessem no culto. E você chegasse, não tem a bateria na igreja hoje? Não tem um teclado? E alguém dissesse, não, o pastor Marcos emprestou o teclado, a bateria e o microfone principal. Tem um vizinho aqui que está recebendo os parentes que vieram do Nordeste, vai fazer uma festa, vai ter um pagode, e ele emprestou para eles fazer, vai ter até uma oferta para a igreja. Eu tenho certeza que tem gente que não ia nem esperar e ir embora para casa, revoltado, indignado, dizendo, como é que pode isso? O pastor pegou as coisas de Deus, consagradas para o uso da igreja. Logo o pastor Marcos. Eu tô só hipoteticamente, claro. É só uma ilustração. Não, pastor Prates. Aí já pensou, disse, irmão, ele emprestou as coisas da igreja para isso, eu estou indo embora. Ia ter gente, pastor, que ia vir aqui em Madureira. Não, vamos arrumar uma comissão, nós vamos em Madureira. Saber o que é isso, como é que o pastor fez isso? Por causa da bateria, do teclado e do microfone. Agora, como você acha que Deus se sente quando olha para o seu corpo, que naquele momento do culto é dele, mas quando sai da igreja, não é dele? Ou seja, quando Deus chama o nosso corpo de templo, Deus exige exclusividade. Ou você é dele, ou não é. Muitas pessoas resistem justamente a essa entrega. E esse é o grande problema da vida do ser humano. Ele quer benefícios, mas sem entrega. Todo esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, todas essas passagens que nós estamos vendo sobre a realidade do corpo, da alma, do espírito, entender que o espírito ele está relacionado com a vida espiritual, entender que a alma está relacionada com o mundo à nossa volta, entender que o corpo é o que abriga, é a tenda, é o templo que abriga a alma e o espírito e que será transformado no momento do arrebatamento da igreja. Entender tudo isso só tem sentido se você colocar em prática essa entrega total. Chega de frações, chega de entregar partes para Deus, chega de buscá-lo apenas quando está sem dinheiro ou em crise, chega de fazer de Deus apenas a válvula de escape para quando você está muito mal ou sofrendo. É hora da entrega. Uma lição dessa não pode ser apenas um conhecimento teológico. A lição é uma oferta, é uma oportunidade de arrependimento, de mudança, de transformação. Ou seja, Deus quer habitar em você, corpo, alma e espírito. Deus abençoe vocês e que Deus possa abençoar tremendamente a nossa lição. Excelente, pastor William Barros, muitíssimo obrigado pela grande contribuição que o senhor trouxe aqui para nós, professores e alunos, no tópico 1, conhecendo a estrutura do ser humano. Nós aprendemos, então, que todo ser humano
espírito, alma e corpo. Portanto, Deus criou o ser humano, sendo este um ser material e espiritual, com faculdades próprias relativa a cada parte. E assim a gente fecha o ponto 1. Vamos então ao ponto 2 com o pastor Marcos Santana. Pastor Marcos Santana, o ser humano é obra-prima da criação de Deus. Amém. O tópico 2 vai enfatizar estes 3 aspectos. A criação antes da criação do ser humano, a criação do ser humano e a sua queda, e também o interesse, o plano e a ação de Deus para restaurar o ser humano. Assim, eu creio ser muito importante que o estudo deste trimestre, ao longo de todo esse estudo, tenhamos em mente como referências algumas doutrinas bíblicas que eu considero que tem tudo a ver com este trimestre. Faz a diferença nessa qualidade de vida do discípulo de Cristo. O bem-estar do discípulo de Cristo passa por ele conhecer o que Deus revelou na sua palavra acerca dele mesmo. Então, a doutrina bíblica acerca de Deus. O que Deus revelou acerca do ser humano. Então, a doutrina bíblica do homem. O que Deus revelou acerca da queda, do pecado, da degeneração. Então, passa pela doutrina acerca do pecado, mas também o que Deus revelou acerca desta tão grande salvação. Então, passa pelo discípulo de Cristo estudar, procurar conhecer, se interessar pela doutrina bíblica acerca da salvação. Agora, tem uma outra doutrina que não é tantas vezes mencionada, se bem que no ano de 2018, nós tivemos aqui na nossa igreja matriz o bispo Abner. Ele ministrou nos cultos de ensino 13 exposições bíblicas acerca dessa doutrina que eu também considero importante ao longo deste trimestre nós estarmos informados e conhecermos. É a doutrina bíblica acerca da mordomia. E aí, eu quero também deixar aqui como sugestão, né? O pastor William, ele abordou o primeiro tópico sobre o ser humano é espírito, é alma, é corpo. Eu quero deixar como sugestão esse livro, Que Pregues a Palavra. E aqui tem, da editora Betel, e aqui tem um capítulo só sobre mordomia. Inclusive vai tratar da mordomia do espírito, alma e corpo. Ou seja, é fundamental que cada discípulo de Cristo, além de ter essa consciência da responsabilidade humana no processo do bem-estar, também esteja ciente qual é a sua parte nessa responsabilidade humana, né? Ou seja, o que fazer? Então, nós temos aqui algumas sugestões. Então, acredito que nesse tópico 2, nós podemos pensar nesta pergunta: quais as verdades reveladas nas Escrituras acerca do ser humano? Com certeza é uma reflexão que vai contribuir para lidarmos com algumas questões que muito influenciam
o bem-estar humano. Primeiro, quem sou eu? De onde vim? Qual a minha missão? Para onde vou? Segundo, fomos criados para relacionamento com Deus e com o próximo. E aí, pastor Prates e pastor William, a Bíblia é riquíssima. Eu disse no trimestre passado que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. E eu digo agora, nessa primeira lição, a Bíblia é um verdadeiro manual de relacionamento. E o relacionamento, pastor William, como psicólogo, pode me ajudar nisso, é um fator fundamental quando se trata de bem-estar. Não é isso, pastor William? É verdade. O relacionamento faz a diferença no bem-estar do ser humano. Terceiro, como nós já vimos isso, né? O pecado atinge todas as dimensões do ser humano. Então, ao longo desse trimestre, nós precisamos ter isso em mente, que enquanto nós estivermos debaixo do sol, nós estaremos vivenciando a realidade do resultado da entrada do pecado na história da humanidade. Quarto lugar, somos dependentes de Deus. O ser humano, ele foi criado, e isso nós vamos encontrar em Gênesis, principalmente logo no início, capítulos 2 e 3, essa realidade bíblica. O ser humano é dependente de Deus. E quinto, muito importante isso também, nossa existência não se resume ou se limita à vida debaixo do sol. Então nós não podemos esquecer, como discípulos de Cristo, a gente se esforça para o nosso bem-estar, a gente se esforça para ter uma qualidade de vida melhor, amém, não vejo nenhum pecado nisso, mas nós precisamos ter sempre em mente que a nossa existência não se limita a essa vida. Primeiro, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Deixo como sugestão a leitura de novo de Gênesis, capítulo 1. Pastor, já li, vamos ler de novo, né? E o Salmo 148, verso 5, vai dizer que Deus mandou e as coisas surgiram e foram criadas. Então, é interessante que Gênesis 1 e esse verso do Salmo, a gente vai ver que é uma decisão de Deus, foi plano de Deus a criação de todas as coisas. Interessante que o verso 2 vai dizer, né, que a terra era sem forma, capítulo 1 de Gênesis, sem forma, vazia, trevas. Primeira coisa que Deus vai fazer é ordenar o que está em desordem. Depois, ele vai dar forma ao que não tem forma. E depois, ele vai preencher o que está vazio. Fez essa parte, e aí quando chega em Gênesis 1, 26 a 28, é como se um conselho celestial estivesse formado. E aí o texto vai dizer assim: façamos o homem. Depois que ordenou, depois que preencheu, depois que organizou, depois que preparou tudo, o conselho celestial se reúne. Agora, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós vemos aí decisão e ação. Deus estabeleceu o ser humano na terra, que anteriormente foi
criada e preparada para recebê-lo. Abençoou, o texto vai dizer isso, Deus abençoou e instruiu. E aí eu vou trazer aqui uma contribuição, quando eu estava estudando, eu só não lembro o nome do professor, se é Cláudio ou Nelson, mas eu quero dar o crédito aqui a eles, né? Ele comentando essa criação do ser humano, e ele pontuou o seguinte: Deus deixou 3 mandatos dados por Deus para o ser humano. O mandato cultural, porque Deus fala assim, cultiva a terra, cuida da terra. Depois Deus trouxe os animais para que Adão desse os nomes. O mandato social, em relação à família, e o mandato espiritual, relacionamento com Deus. Por que eu acho interessante a gente estar pontuando essas coisas? Porque quando se fala de bem-estar, quando se fala de saúde integral do ser humano, passa pelo ser humano refletir e pensar nas suas origens, quem o criou, para que o criou. Isso é fundamental na nossa vida. 3 árvores nós vamos encontrar lá no início. Uma árvore, Deus falou assim, comerás livremente. A outra árvore, Deus falou assim, essa aqui você não come. E a outra árvore, que estava no meio, que é a árvore da vida, o homem não teve acesso. Olha que interessante. A primeira árvore, comerás livremente. A primeira característica, né, das árvores era alimento, comerás livremente. A segunda, conhecimento do bem e do mal, é um lembrete, você não é Deus. Você pode comer livremente, você pode desfrutar do jardim, mas lembre-se, você não é Deus. E a terceira é o alimento espiritual. E aí, quando Deus diz assim, pastor William, pastor Prati, pode comer livremente e dessa aqui não pode. Deus está dizendo assim, você decide, você escolhe. E aí eu trago aqui a contribuição do comentarista Derek Kidner. Como sempre, né, eu digo, não sei se é assim que se pronuncia. O fruto, não por sua prerrogativa, mas como incumbido de uma função e levando consigo uma ordem oriunda de Deus, confronta o homem com a vontade de Deus. Vontade particular e explícita. E dá ao homem um decisivo sim ou não. Para dizê-lo, o homem terá que dizer com todo o seu ser. Eu acho fundamental como Derek encerra essa frase. O homem responderia sim ou não com todo o seu ser. Ou seja, não foi só uma parte, mas foi com todo o seu ser. E aí, a gente já sabe a história, né? O ser humano acabou cedendo às investidas de Satanás, mas ainda ali, no jardim do Éden, manifestou a graça de Deus, a superabundante graça de Deus. Porque Deus vai ao encontro do ser humano caído. A iniciativa é sempre de Deus. A gente ora, a gente adora, a gente fala com Deus, porque primeiro Deus veio a nós, quando o homem estava nu, escondido e em pecado. Segundo, a graça se manifestou porque Deus não apenas foi ao jardim, mas Deus procurou o homem. Onde você está? Terceiro, a graça se manifestou porque Deus conversou com o homem. O que aconteceu? Como é que você sabe que você está nu?
disse para a mulher: quem mandou você comer? Guarde isso. Deus falando, palavra de Deus sendo anunciada, é a manifestação da graça de Deus. E a gente vai ver isso lá em Amós. Porque quando Deus se cala, quando não há mais palavra de Deus, aí vai se cumprir o que diz lá em Amós. As pessoas terão fome. Cadê a palavra? As pessoas terão sede. Cadê a palavra? Em pleno jardim do Éden, o homem e a mulher pecaram, mas Deus está conversando com eles. Quarto, Deus está prometendo. Da semente da mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. O calcanhar vai ser ferido, mas a cabeça da serpente será esmagada. É a promessa de um Redentor. E por último, a graça de Deus se manifestou, porque Deus providenciou. Deus viu que o ser humano estava tentando, por meios próprios, cobrir a sua nudez. E então Deus vai e providencia vestimentas adequadas. Nós vemos assim que o Senhor Deus não apenas nos criou, o Senhor Deus não apenas nos colocou nesse mundo. Deus, ainda hoje, continua operando, renovando, restaurando e procurando aquele que está perdido e aquele que está doente. Que Deus nos abençoe. Excelente, muitíssimo obrigado, pastor Marcos Santana, pela belíssima contribuição aqui para o ponto 2, a obra-prima da criação. Esse livro que o pastor Marcos Santana citou, ele foi publicado pela editora Betel, que Pregues a Palavra, que são 52 esboços para o culto de doutrina, foi comentado escrito pelo bispo Abner Ferreira e pelo pastor Marcos Santana. Recomendo também esse livro aqui, fantástico para o estudo e compreensão de várias lições, né, de toda essa revista, né? Então assim nós podemos fechar o ponto 2 dizendo que aprendemos que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus, criado conforme sua imagem e semelhança. Assim trata-se de uma criação distinta das demais, como bem disse o pastor William Barros lá no ponto 1. Pastor William Barros, então vamos ao ponto 3, quadro atual da alma do homem. Muito bem, meus queridos, nós vimos no tópico primeiro sobre a definição do homem, a distinção corpo, alma e espírito. No tópico 2 vimos a bondade de Deus, ao mesmo tempo que o homem fracassou no Éden. E com o pecado, no tópico 3, nós vemos as consequências disso ao longo da história da humanidade. E hoje, o tópico 3 nos mostra o quadro atual da alma do homem. Vejam, até pouco tempo atrás, as pessoas, por exemplo, imaginavam que o câncer é a segunda causa de morte no mundo. Se imaginava que a maior causa que levava pessoas ao câncer eram os problemas genéticos ou alimentação. Hoje já se sabe que as maiores causas do câncer hoje no mundo são os problemas de ansiedade e depressão. Pessoas insistentemente vivendo uma vida de estresse tendem a ter mais propensão a ter câncer. Veja que, por exemplo, há 100 anos atrás você quase não via falar no mundo de registros de síndrome do pânico. Há 100 anos atrás a vida era mais pacata e as pessoas quase não tinham isso. São doenças que acabaram se espalhando e se multiplicando de um tempo para cá. A verdade é que o ser humano não foi feito para viver a coqueluche de coisas que tenta fazer hoje ao mesmo tempo. O ser humano não foi feito para viver dessa forma. A lição vai nos mostrar logo no início sobre o mal do século, que é o mal da alma. Vejam que um profissional que hoje está escasso no mercado é o psiquiatra. As pessoas buscam atendimento psiquiátrico hoje e muitas vezes têm que esperar meses para conseguir agendar um psiquiatra mesmo com plano de saúde. Porque muitos, quando buscaram a profissão da psiquiatria,
não imaginavam que agora seria tão buscada e hoje falta profissionais nessa área. Hoje, qualquer pessoa que está vendo essa aula sabe que eu estou dizendo aqui é uma verdade. Quando você busca psiquiatria, muitas vezes eu ouço no consultório, na parte clínica, sempre alguém me pergunta, você conhece algum psiquiatra? Quando eu falo, olha, você precisa buscar o psiquiatra agora. Aí me perguntam, você conhece algum psiquiatra? Hoje é um dos profissionais escassos no mercado. Inclusive, um conselho para os mais jovens que estão participando dessa aula, se você sentir a direção de estudar medicina, se quiser, se especialize aí na área de psiquiatria. Com certeza é um profissional escasso no mercado hoje. Vejam que o tópico 1º, o tópico 3 no ponto 1 vai mostrar a alma humana em colapso total. A frase é dramática, é forte, não é? É chocante o que o autor escreve aqui, mas é verdade. Vejam, o peixe ele foi feito para viver na água. Ele sai da água, ele morre. As aves foram feitas para voar. Muitas aves, quando você coloca elas numa gaiola, morrem. O ser humano foi feito para ter relacionamento com Deus. Deus soprou no homem. Deus não disse, apareça o homem. Deus soprou, Deus fez questão de participar ativamente na criação do ser humano. O homem foi feito para ter relacionamento com Deus. O homem se afasta de Deus, ele começa a sofrer, até morrer. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante na nossa lição. Nós vimos que, por exemplo, no tópico 1, quando eu mencionei sobre o tabernáculo, que o propósito de Deus é tratar o homem de forma integral, corpo, alma e espírito. O grande problema nosso em relação a esse tipo de questão é o seguinte: as pessoas quando têm um problema no corpo, embora muitos sejam um relapso até com a saúde, mas quando as pessoas têm problema, por exemplo, um problema de fígado, um problema de rins, eles não têm problema. Imagina quem está assistindo essa aula que já teve crise de rins, já teve problema renal, sabe que as dores são muito grandes. Eu nunca tive, mas eu já socorri pessoas para levar para o hospital com crise de rins. E eu vi a pessoa quase colocar as mãos no chão. Então eu imagino que a dor deve ser muito grande. Então, você imagina, se uma pessoa tem problema renal, por exemplo, ele não tem problema de ir no médico. Se uma pessoa se sente espiritualmente afetada, quantos não vão a campanhas na igreja por isso? Eu vou lá, eu receber oração, vou lá participar de uma campanha, eu vou lá para o pastor orar pela minha vida, eu vou lá receber uma palavra de Deus. As pessoas não têm qualquer problema com relação a isso. Só que a questão da alma virou um tabu para muita gente, durante muito tempo. Até hoje, tem pessoas que têm uma resistência enorme de buscar, por exemplo, ajuda com um psicólogo. Eu sou crente, eu tenho fé. E acontece com os problemas da alma, com as enfermidades que atingem a alma, como, por exemplo, o toque, a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão, que o que ocorre é que, da mesma forma que uma pessoa pode ser curada de um problema de fígado, num culto, a pessoa pode ir num culto, imagina, cardíaca, foi num culto e Deus curou. Uma pessoa pode ser curada num culto de um problema emocional, de um problema como síndrome do pânico. Se uma pessoa não for curada do coração num culto, ele vai fazer tratamento. Só que quando chega no problema da alma, as pessoas resistem e começam a jogar o lixo para baixo do tapete e começam a empurrar a situação para frente e acabam ficando pior depois porque não trataram. E alguns acabam tendo uma resistência muito grande, por exemplo, quando chega a hora de buscar ajuda. E a máxima desse tópico 3, que o despertamento é o seguinte: tudo que você não consegue vencer sozinho, você precisa buscar ajuda. Você não pode simplesmente empurrar isso e continuar achando que tudo vai ficar bem. Eu vou lhe dar alguns conselhos aqui em cima disso, mas um ponto, eu acredito que os pastores aqui vão de concordar, e esse é um momento que, dentro do contexto, contextualizando a nossa aula com esse momento atual, que é o foco do tópico 3 da nossa lição. Acredito que é alarmante a questão, por exemplo, que nós estamos vendo agora. Nós temos locais que ainda vivem em lockdown, aqui no Brasil. Nós estamos vendo locais que ainda vivem uma quarentena. Por exemplo, os colégios ainda estão sem aula. Quem estuda ainda não pode ir para a sala de aula. E eu não quero tocar em assunto, claro, aqui de política, etc. Estou focando a questão da saúde emocional. O prejuízo, escute bem o que eu vou lhe dizer, os prejuízos que nós estamos vendo agora, com esse problema, por exemplo, de quarentena, que se acentuaram, sem sombra de dúvida, são muito maiores que o próprio Covid-19. Eu estou com hoje, meus pacientes, por exemplo, triplicaram como psicólogo. Eu estou vendo pessoas que nunca tiveram qualquer problema e agora estão tendo problemas.
Além das mortes que virão disso, porque, só para os irmãos terem ideia, no final de julho nós vimos alardeando na imprensa que morreram 100 mil pessoas por Covid-19. Mas você não viu qualquer comentário, por exemplo, que no mesmo período de janeiro a julho morreram no Brasil 244 mil pessoas por doenças cardiovasculares. Quer dizer, de coração não tem problema morrer. E muitas delas morreram em casa, o que eles chamam de mal súbito. A pessoa passa mal e morre. Muitas pessoas morreram assim em 2020, em meio à quarentena. Então, o que ocorre nesse momento é que nós temos uma geração no Brasil que hoje muitos estão sofrendo com males da alma. Então, agora mesmo, enquanto a gente grava essa aula aqui, quem sabe você que está assistindo essa aula, participando com a gente, tem alguém em casa passando mal. Tem alguém em casa sofrendo de ansiedade. E aqui eu vou fazer alguns comentários aqui para ajudar você em relação a isso, já que o ponto 3 da nossa lição, tópico 3.2, vai falar sobre autoanálise, ou seja, a pessoa se analisar. Lembra que até a Santa Ceia manda fazer isso, né? A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é bíblico fazer essa autoanálise. Primeira dica que eu vou dar a você importante é o seguinte. Primeiro, ouça as pessoas à sua volta. É muito comum, quando as pessoas, por exemplo, começam a sofrer, elas ficam mais agressivas, mais impacientes, começam a falar de uma forma, às vezes até agressiva, e não percebem. E alguém fala, poxa, mas para que essa resposta? Por que você foi grosso desse jeito? E eu não fui grosso, eu falei normal. Para aquela pessoa foi normal o que ela falou. Mas quem estava em volta se ofendeu, sentiu como agressão aquela forma de falar. Então, comece a ouvir as pessoas que estão à sua volta. Elas vão poder te dar uma dica para você perceber que você não está bem. Porque o que acontece? Geralmente a pessoa às vezes não percebe, mas quem convive percebe. E se a pessoa, por exemplo, lidera, às vezes imagina, a pessoa às vezes está até no culto, até no púlpito, até no departamento, a pessoa não está bem, começa a destratar uma pessoa, começa a destratar outra. Imagina, daqui a pouco a pessoa chega no gabinete, pastor, estou chateado, vou sair do departamento, o que houve? Não, fulano falou um negócio comigo, e as pessoas começam a não perceber que não estão bem, e precisa parar para se tratar. Essa é a primeira coisa. E com relação a esse tipo de problema, ocorre a mesma coisa que ocorre na área médica. O que ocorre? Muitas pessoas se automedicam, a gente está vendo muito isso, pessoas por conta própria se medicando. Eu atendi semana retrasada uma jovem de 26 anos que tomou por conta própria 3 comprimidos de clonazepam, que todo mundo conhece como Rivotril, cada comprimido de 2 miligramas. Uma jovem de 26 anos tomou 3 comprimidos, ou seja, 6 miligramas. Ela podia não ter acordado mais. Foi um milagre ela ter acordado. E ela veio a mim, eu alertei ela que o que ela fez ela colocou a vida dela em risco, era um milagre ela estar ali. Que ela teria que buscar o psiquiatra, fazer exame, ver se era necessário medicação e começar um tratamento rápido psicológico. Sabe o que ela fez? Não, estou sem tempo, estou trabalhando muito e foi indo para a praia. E as pessoas começam a empurrar a vida, começam a empurrar a saúde e a vida. E aí vão fazer sofrer justamente a família, os filhos, o cônjuge. Às vezes na igreja, se essa pessoa é líder, vai fazer sofrer as pessoas que estão à volta daquela pessoa, destrata um, trata mal o outro, é grosseiro, não tem paciência e começa a tornar difícil a convivência. Então, essa é uma dica importante. Pergunte às pessoas à sua volta, eu estou diferente? Tá difícil lidar comigo? Comece a conversar com as pessoas que estão com você. Uma outra coisa, é o que eu disse aqui, não jogue o lixo para baixo do tapete. Não está bem, você tem que buscar ajuda. Quais são os sinais, por exemplo, que a pessoa não está bem? Primeiro, está dormindo mal. Irmão, se uma pessoa não está dormindo bem, ele tem que buscar ajuda rápido. Só para você ter uma ideia, o sono, ele tem etapas. O sono, em tese, ele tem 4 etapas, que é desde o tropo, que é o iniciozinho do sono, a pessoa está meio acordada ainda, mas está vendo alguma coisa, mas está quase dormindo, até o sono muito profundo, que é o tropo, o sono leve, profundo e muito profundo. Essas 4 partes do sono são fundamentais para a pessoa poder ter saúde. Só para você ter ideia, a primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa que dorme mal, e sempre a resposta é positiva, eu pergunto, você está esquecido? Estou esquecendo tudo. Porque dormiu mal, vai começar a ter problema de memória. Queda de cabelo,
começa a ficar mais irritado, a imunidade começa a cair e dali vai ter outras doenças, vai começar a sofrer, até ter um ataque cardíaco. Então, a pessoa não está dormindo bem, ele não pode continuar não dormindo bem. Só para você ter ideia, se uma pessoa ficar 3 dias sem dormir, ela vai começar a ter alucinação, ela vai começar a ter o sonho acordado, porque o cérebro não está aguentando mais. E a pessoa começa a ter alucinação. Alguns vão até achar que é visão, estou tendo uma visão, Deus está me dando a visão, então é o inimigo, o que está acontecendo? Estou vendo um negócio. Não é porque a pessoa não está dormindo. Então esse é um ponto muito importante aqui. E aqui vai uma dica, uma outra informação também importante. Cuidado com o ativismo. Veja que a Bíblia vai falar em Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 ao 5, justamente a primeira das 7 cartas às igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso. E Deus vai mostrar o quê? Era uma igreja de ativismo. Uma igreja que trabalhava muito, não se cansa, e está lá atuante, põe a prova os que se dizem e não são apóstolos, e vai lá, e tá. Mas era uma igreja que faltava o que? A essência, o primeiro amor. Ou seja, não adianta só ter, é preciso ser. Nós vivemos hoje o maior conflito na vida do ser humano, que é o conflito do ter e o ser. As pessoas estão valorizando mais ter do que ser. Existem pessoas que têm posses e são infelizes. Pessoas que têm condição financeira e são miseráveis, vivem uma vida miserável. Então, essa lição é uma oportunidade hoje de parar um pouco. Olha bem o que eu vou dizer a vocês. Existem pessoas que entram num ritmo tão frenético disso, não dá tempo aqui de tocar nas causas disso, mas em outras lições a gente vai abordar isso. Uma delas é a baixa autoestima e as pessoas não conseguem descansar. Emendam tarefas, emendam cursos, emendam programações e não se sentem em paz se não tiver o tempo todo freneticamente fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E começam com uma hora pifa, porque o corpo ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. A hora que a conta vem, é terrível e a saúde vai embora. Então, cuidado com o ativismo. Em vez de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, estabelece. Olha, eu vou fazer agora isso. Para que eu vou fazer 3 cursos ao mesmo tempo? Não vou fazer um. Quando acabar isso aqui, eu faço outro. O que é prioridade para mim hoje? É isso. Não, eu vou liderar um departamento na igreja, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou fazer aquilo lá. Aí a pessoa não tem nem tempo mais direito para a família. A pessoa não tem lazer, não tem folga. Gente que está vendo a gente que não tem férias. Não tira mais férias. Não tem folga. O que vai acontecer? Irmão, uma hora não vai aguentar. Então a lição de hoje vai mostrar, esse texto que eu trago aqui, em Apocalipse 2, verso 2 ou 5, é um exemplo disso. Ou seja, Deus não mede o avivamento na nossa vida pelo que fazemos, mas primeiro pelo que somos, pela essência, pela vida com Deus. Deus é mais importante que a obra dele. Deus é mais importante que o meu cargo, a minha função. Eu não posso gastar mais tempo com a obra dele do que com ele. Eu não posso amar o púlpito, dedicar, um exemplo, minha vida ao púlpito e no secreto eu não tenho uma vida de comunhão, não oro, não leio a Bíblia, não tenho vida, não tenho relacionamento com Deus. E eu termino esse ponto dizendo o seguinte, o 3.2 dizendo o seguinte, a gente precisa ter tempo, irmãos, e precisa enxergar uma coisa. E aqui eu dou uma palavra até para quem é pastor, para quem é tesoureiro de igreja, secretário, para quem tem funções na igreja, que acaba muitas vezes gastando muito tempo nisso. A igreja não pode se tornar o teu local de trabalho. A igreja não é o teu local de trabalho. Guarde bem o que eu estou dizendo para você. O alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não pode acabar na sua vida. Quando você pensar igreja, culto, trabalho, estresse, problema. Ih, vou para lá, tem que... Irmão, não perca a alegria de cultuar. Você tem que ser o primeiro aluno da escola dominical. Você tem que ser o primeiro a cultuar a Deus. Você não pode perder isso. A igreja não pode se tornar só o teu local de problema, o teu foco de estresse. A igreja tem que ser o local que você sabe que vai e Deus vai tratar contigo, que você vai sair diferente. Você não pode deixar de ser crente. Então esses são pontos importantes. Ter um dia de descanso, ter lazer, ter férias, encontre uma atividade para fazer que você goste, pode ser uma caminhada. Eu vou entrar na academia, eu vou começar a andar na esteira lá para poder todo dia, pelo menos, desestressar, fazer um exercício. Faça. Eu vou andar de bicicleta, mas encontre tempo para fazer isso.
Ah, pastor, não tenho tempo. Se você ficar doente, você vai ter que arrumar um tempo para pensar e para se cuidar. E o que você está fazendo agora, você não vai fazer mais. Então, é melhor arrumar um tempo agora do que ter que se preocupar com o tempo depois que ficar doente. Então, essas são algumas dicas que eu deixo para você. Não faça tudo de uma vez só. Priorize o teu tempo, estabeleça metas. É melhor fazer várias coisas ao longo de mais tempo do que tentar fazer muita coisa num tempo curto e não ficar bem feito e você ficar mal. E eu termino o tópico 3.3, diz que nós não somos autossuficientes para vencer. O pastor Marcos até já tinha comentado um pouco sobre esse assunto, e eu quero terminar dizendo para você uma coisa. Você não pode chamar nada de vitória se Deus não é o centro. Nada pode ser encarado como real vitória se Deus não é o centro. Se Deus não pode ser glorificado naquela vitória. Então, é hora de você parar, fazer uma avaliação, olhar para a sua própria vida, parar de julgar os outros. Para dizer que... Hoje está muito comum assim, você é bipolar, as pessoas estão virando tudo médico, né? Tudo dando diagnóstico dos outros. Você é bipolar, você está estressado, você é isso e aquilo. E você? E você? Falar dos outros, apontar os outros é uma coisa. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua saúde? Como é que está seu coração? Como é que está a sua mente? Você está bem? Você está vivendo no limite? Você está buscando a Deus? Você está tendo comunhão com Deus? Você está indo para a igreja? Você está ativamente envolvido com a obra de Deus? Reflita sobre isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bem, pastor William, achei interessantíssima essa questão do sono aí, vou me aprofundar sobre esse conhecimento, é muito importante. Pastor Marcos Santana, suas considerações e conclusão, meu amigo? Amém. Eu quero deixar alguns textos bíblicos para a nossa meditação, encerrando essa lição de número 1, que eu acredito que é muito importante tê-los em mente ao longo deste trimestre. O primeiro texto é Mateus, capítulo 11, quando o Senhor Jesus vai dizer assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E encontrareis descanso para as vossas almas. Romanos, capítulo 9, versículo 33, quando o apóstolo Paulo vai citar uma profecia de Isaías sobre a pedra principal, que alguns a rejeitaram, ele encerra dizendo: mas quem crer nela não ficará desiludido, não será envergonhado. Romanos, capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo repete este texto: quem crer não será desiludido. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Notem que esses textos falam de cansaço, de sobrecarga, de fraqueza, mas o Senhor é poderoso para nos dar descanso, para nos fortalecer, para nos assistir em nossa fraqueza. E por último, eu encerro pelo texto da referência da lição de hoje. É possível, pastor Prati, deixar a Bíblia aberta no Salmo 31? Sim, senhor. Eu vou pedir para ler só um versículo, mas eu vou ir citando. E convido os irmãos a fazerem este exercício. Notem que o salmista, antes de verbalizar alguns sentimentos e situações e contexto, ele inicia dizendo que confiava no Senhor. O
salmista inicia declarando que ele confia no Senhor. E aí, depois, ele vai usar essas expressões. Depressa. Ele pede a Deus, ele roga a Deus, socorro depressa. Ele faz menção de rede, ele faz menção de aflição, ele faz menção de angústia, ele faz menção de tristeza, ele diz que a sua força está diminuindo, ele se sente esquecido, ele está com medo. Mas, por favor, pastor Prati, pode ler o verso 14? Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Esse verso é como se marcasse o início de uma nova direção. Depois, não vamos ler agora, mas é só observar os versos depois do verso 14. E aí eu quero destacar essas duas pequenas expressões, pastor Prati. Primeiro, vê se o salmista não usa eu. Sim. E depois ele vai falar tu. Eu e tu. O homem e Deus. E aí ele não foca tanto tudo isso que eu citei anteriormente. É como se o salmista agora ele voltasse àquele primeiro verso e agora ele vai dizer assim, Senhor, agora sou eu e o Senhor, porque eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é gracioso. E aí ele começa a verbalizar para Deus essa confiança e essa fé. Pastor Prati, pode ler, por favor? Notem, irmãos, como é rica a palavra. Como é que ele encerra esse salmo? Ou seja, o verso 24. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Novamente, nós encontramos nesse verso os dois aspectos que eu citei ainda na introdução. No nosso bem-estar, na nossa caminhada cristã, na nossa vida de discípulos de Cristo debaixo do sol, tem o eu e tem o tu. Eu, esforçai-vos. E o tu, fortalecerá o vosso coração. E o que é coração? Na palavra de Deus, a sede das nossas emoções, da nossa vontade, dos nossos sentimentos. Eu e tu. E assim nós vamos prosseguindo até que Cristo venha. Maravilha, eu estava aqui vendo, eu aprendi que dados da Organização Mundial de Saúde apontam que este século tem se tornado o século da depressão, da ansiedade, dos transtornos psíquicos, né? E um senso doentio e irreal do eu tem tomado vidas vazias e até mesmo arruinado a saúde. Eu estava lendo aqui, estava pensando como que eu vou terminar o meu raciocínio fechando o ponto 3. Agradeço a Deus por este salmo que o senhor trouxe. Eu acho, né, pastor William, não tinha um texto melhor para terminar essa lição. Muitíssimo obrigado por trazer para nós, pastor Marcos Santana, esse texto. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. E finalizando, esforçai-vos. Quer dizer, a gente confia, a gente tem que esforçar, fazer a nossa parte, né? E a gente fazendo isso, o Senhor vai fortalecer o nosso coração, e isso acontece com quem? Com aqueles que esperam e que confiam no Senhor. Isso acontece comigo e acontece com você. Pastor Marcos Santana, muito obrigado pelo Senhor ter dedicado o seu tempo mais uma vez aqui conosco. Quer se despedir dos irmãos? Fique à vontade. Amém. Quero encerrar como iniciei a minha participação na lição de hoje. Amados, desejo que vá bem convosco em todas as coisas, assim como bem vai
com a vossa alma escondida, guardada e segura em Cristo Jesus. Amém. Pastor William, muito obrigado por ter dedicado o seu tempo e começar aqui o último trimestre conosco mais uma vez novamente. Muito obrigado por sua contribuição. Sua palavra também de despedida aos irmãos? Meus queridos irmãos, aproveitem ao máximo esse trimestre. Cada aula é uma oportunidade de ser tratado em questões que envolvem o nosso dia a dia. A palavra de Deus tem sempre resposta para os nossos problemas. Se tiver problemas, não hesite em pedir ajuda. Deus há de lhe abençoar, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus! E assim a gente conclui este vídeo. E querendo Deus, semana que vem, aqui estaremos de volta para a lição de número 2, os efeitos da salvação na plenitude humana. Vamos orar então, meus amigos. Pastor Marcos Santana faz essa oração, Pastor William fez a de abertura e a gente conclui então com essa oração final. Pai nosso que estás nos céus, glorificamos o teu nome. Aleluia. Te damos graças por mais esta Glória a oportunidade Deus. de estarmos reunidos em torno da tua palavra. Pedimos, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão e alcança cada pessoa que está assistindo este vídeo. Alcança cada coração, cada mente. Aleluia. Conceda o teu bálsamo, o teu refrigério. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que restaura. Que assim seja. Seja sobre nós a tua graça, fortalece-nos a cada dia para prosseguirmos em Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.